Olá pessoal, tudo bem? Espero que sim. Mais uma aula de ciências. Hoje a gente vai estar trabalhando no livro. O assunto é recursos naturais. Bora lá? Página 12. Recursos naturais. O que são recursos naturais? São tudo que vem da natureza, né? Os seres vivos vivem de recursos encontrados na natureza para sobreviver, como água e os alimentos. Os seres humanos desenvolvem técnicas para extrair e usar os recursos naturais. Recursos naturais, todos os elementos disponíveis na natureza. Exemplo: solo, energia solar, o ar, os minérios, a água, plantas e os animais. Os recursos naturais podem ser classificados em não renováveis ou renováveis. Exemplo: recursos não renováveis: gasolina, recursos renováveis, água e o solo. Por exemplo, aqui eu tenho essa plantinha. De que ela precisa para sobreviver? Ela precisa de água, né? De ar, luz do sol e de solo, né? Senão ela morre. É igual a gente precisa desses recursos da natureza para a gente poder sobreviver. Cite dois recursos encontrados na natureza que podem ser necessários para uma árvore, né? Eu já falei um pouquinho sobre a plantinha. Ela precisa de quê? A árvore. De água, do solo, da luz do sol, né? E de ar. E a onça? Ela precisa também de quê? De recursos da natureza. De outros animais, de ar, de água, né? O ser humano, a gente precisa de quê? De plantas, animais, solo, água, ar e minérios. O que é minérios? São rochas. Rochas utilizadas nas indústrias, exemplo, o cobre, o alumínio e o ferro. Isso aí são os minérios. Então, pessoal, os recursos naturais podem ser classificados em não renováveis e renováveis. Os renováveis são os que se renovam e os não renováveis são os que não se renovam. Acabou, pronto, não tem mais, né? Bora lá ver? Aqui, ó. Os recursos não renováveis levam milhões de anos para se formar na natureza. Existem quantidades finitas e podem se esgotar com o uso. Deve-se pensar em alternativas renováveis para substituí-lo. Esse é o caso da gasolina e do óleo diesel, derivados do petróleo. Agora vamos ver aqui na página 13. Os recursos renováveis, quais que são que se renovam? São aqueles que não se esgotam com o uso, que podem se renovar. Mas cuidado, a natureza tem a capacidade de regenerar a água, por exemplo. Mas a quantidade de água potável diminui cada vez mais por causa da poluição. A gente vê, né, os rios poluídos aí, né? O solo também pode tornar-se improdutivo, caso não seja preservado, que é no caso das queimadas, né? Quando se queima aquele chão, ele não... Você pode plantar o que for, ele não dá mais fruto, porque queimou, né? Acabou. O solo está improdutivo. Eu vou citar aqui dois exemplos. Olha, presta atenção aqui, ó. O quadro a seguir apresenta algumas situações do dia a dia. Complete-o indicando qual recurso é usado em cada situação e se ele é renovável ou não. Aqui tem a situação, o recurso, se ele é renovável ou não renovável. Ana abasteceu o carro com gasolina antes de trabalhar. A gasolina, né, é o derivado do petróleo. Então, ele não é renovável. Se o petróleo acabar, acabou, né?
Na casa de Fábio há um painel solar para aquecer a água do chuveiro. Painel solar, o recurso é a energia solar, né, que vem do sol. Ele é renovável, né, porque o sol se renova todo dia, né? E aqui tem um cartaz, ó, água, sabendo usar, não vai faltar. Temos que ter, pessoal, a responsabilidade de estar cuidando do nosso planeta, né? E agora, essa atividade aqui. Aqui eu vou estar citando quais são os recursos renováveis. Essa atividade vocês vão fazer no caderno da página 14 e 15. Quais são as utilidades desses recursos renováveis e não renováveis? Recursos renováveis: vento, energia solar, água e vegetação. E os recursos não renováveis: gás natural, petróleo, outros minérios e carvão mineral. Eu fiz uma pesquisa aqui. Recursos renováveis, quais são? Solo, água, oxigênio, florestas, animais, vento, vegetais, luz solar, energia solar e etc. Esses aqui se renovam, mas aqui recursos não renováveis não se renovam. Alumínio, o ferro, petróleo, ouro, carvão, combustível, cobre, gás natural, fósseis e níquel. Aqui, pessoal, olha, atividade do livro que vocês vão fazer a leitura. Página 12, 13, 14 e 15. O exercício do livro é na página 12 e 13. E no caderno que vocês vão estar trabalhando, na página 14 e 15. Pessoal, coloquem o cabeçalho, a data, a série, o nome de vocês, a disciplina. Coloquem lá no PV, tá certo? Porque o grupo vai ficar somente para as atividades das aulas, tá certo? Aguardo as contribuições de vocês. Estou ansiosa, já estou ansiosa. Um beijo no coração e até mais.